Calendário do mês de maio do Barça e mais Condé fora das semifinais. Quando que o Condé pode voltar aí pro Barcelona? Também Lewandowski pode jogar já na terça. E o Baldé, será que ele volta? Ter Stegen tá voltando? É sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Vamos lá, vamos começar com a agenda do mês do Barcelona, tá? O Barcelona começa o seu mês de maio amanhã, sábado, dia 3, contra o Real Valladolid pro La Liga. Aí dia 6, terça, o jogo da volta da Champions contra a Inter. Agora olha só, 6, 7, 8, 9, 10, dia 11, dia das mães também. Dia 11 é o clássico Barcelona contra Real Madrid. Aí a gente tem que ver a matemática, mas eu acho que o Barça não pode ser campeão nesse jogo, tá? Teria que fazer os cálculos, eu vou fazer os cálculos, eu acho que depois dessa rodada também, mas dizem que o Barça pode ser campeão porque ganharia direto contra o Real Madrid. Se o Barça perde o final de semana agora, talvez matematicamente o Barça pode ser campeão. Se algumas combinações acontecerem, há uma possibilidade de ser até o jogo do título. Mas vamos ver. Dia 15, tá? O Barça pega o Espanhol, também pro La Liga. Dia 18, o Barça pega o Villarreal, também por La Liga. Dia 25, o Barça pega o Bilbao pro La Liga. E dia 31 de maio, está marcada a final de Champions, né? Caso aconteça, né? Caso passe, né? Para a final. Então vamos lá. A agenda do mês de maio do Barcelona. Dia 3, fora contra Valladolid, por La Liga. Dia 6, fora, jogo da volta, semifinal de Champions contra a Inter. Dia 11, em casa, El Clássico, La Liga, talvez até valendo já o título. Se não, no dia 15. Dia 15, fora, contra o Espanhol, por La Liga. Dia 18, em casa, contra o Villarreal, por La Liga. Dia 25, fora, contra o Athletic Bilbao por La Liga. E, chegando à final, torcemos para que sim, dia 31 contra o PSG, o Arsenal, numa hipotética final de Champions, caso lá esteja, para isso precisa confirmar na terça. Jogo então contra o Villarreal, é time provavelmente reserva, aí Inter a grande decisão, o Clássico pode definir um título de Liga, mas assim, acho que se não for no Clássico, a linha espanhol ou o Villarreal, dá para matematicamente tentar confirmar esse título de La Liga, talvez o jogo contra o Bilbao, mais para cumprir tabela mesmo. E aí vamos ver se dia 31 chega lá, né, o nosso Barcelona. Então aproveitar para falar desse jogo contra o Valladolid amanhã. Jogo para time totalmente reserva, tá? Até tava brincando, até eu, se quiser, posso me candidatar a jogar alguma posição lá pro Flick, porque assim, totalmente reserva amanhã. E o Flick confirmou em coletiva que o Ter Stegen vai jogar. Acho que é um jogo perfeito para o Ter Stegen entrar e ganhar ritmo, mas ele não está inscrito em Champions, né? Então eu acho que não deve, tá? Colocar o Ter Stegen, por exemplo, no Clássico dia 11, nem cogitação, tá? Bota ele nesse jogo porque é Valladolid, porque é um jogo bom para ele começar e pegar ritmo. Pronto, tá? Então Ter Stegen joga contra o Valladolid amanhã. Eu imagino que o ataque... Eu não colocaria nem Yamal nem Rafinha, tá? Eu acho que amanhã seria jogo para pôr Pau Victor, Ansu Fati. Pensar aqui no time, Ter Stegen, aí na lateral é uma dúvida, né? De repente ele coloca o Eric Garcia na zaga, imagino que ele vai... Será que ele não vai querer de Araújo e Cubarsí? Araújo e Nigo? Na outra lateral, aí o ideal seria o Héctor Fort, né? Ou até o Gerard Martin, caso o Baldé possa jogar na terça, e parece que vai poder, mas enfim, bota o Héctor Fort também, qualquer coisa. No meio campo deve começar com Fermin, o Gavi, né? E o Fermin, Gavi e talvez o Pau Victor, talvez. Aí é ver quem ele pode colocar ali no meio campo, ou o De Jong, mas eu não acho que ele já vai querer começar com o De Jong para esse jogo. Ataque eu imagino que deva ser Ansu Fati, Pablo Torre, e aí o Ferran talvez. Cara, porque assim, tu pode até ter um Yamal ou um Rafinha no banco ali, caso dê algum problema, mas é time reserva, tá? É time totalmente reserva para amanhã, porque terça é a final da temporada praticamente. Terça é uma final que vai definir, né? O Barça tem que ganhar, o jogo tá limpo, o jogo tá 0-0, e o Barça não tem mais critério de gol fora, o Barça tem que ganhar
da Inter na terça. Ou se empatar vai pra prorrogação, acho que tem prorrogação em semi, né? Enfim, caso não tiver prorrogação já é direto pênalti, se tiver prorrogação e depois os pênaltis. Seria ruim pro Barça outra prorrogação, né? Porque é muito cansativo. Mas vamos lá, né? O Barça então tem essa decisão de Champions, tá certo que é no San Siro, tá certo que é na Itália. Mas assim, o Barcelona é um time que é difícil de se bater. O Barcelona é um time que é indesistível, né? Quantas vezes na temporada o Barça já virou 2-0, já virou 3-1, já virou qualquer placar. Além de que é um time muito perigoso, muito forte atacando. E eu imagino que vai ser um jogo de muito ataque do Barcelona. Pra mim não tem um favorito, mas eu ainda acho o Barça melhor que a Inter. E a Inter tem o seu critério casa. O fator da Inter é critério casa, bolas paradas. O fator do Barça é ser esse time indesistível, ser esse time tão vencedor que é. E ter um Yamal, e ter um Rafinha. Se o Yamal jogar tudo que jogou, se o Rafinha jogar muito bem, né? O Baldé de volta é muito bom pro Barcelona. É sobre isso outro ponto aqui do vídeo. Baldé pode jogar na terça? Bom, as informações dizem que sim, tá? Vários jornais ali espanhóis, tudo que a gente vem acompanhando, é que a expectativa é que o Baldé possa jogar na terça, tá? O Barça tá tentando fazer de tudo pro Baldé jogar na terça. A expectativa é que o Baldé possa jogar na terça. Certamente ele não joga amanhã, mas a expectativa é que ele venha jogar na terça-feira, o que é perfeito, porque ele ajuda o Rafinha naquele lado ali, e ele estende mais o jogo, né? Ele vai até o final do campo. O Gerard Martin já é mais defensivo. O Gerard Martin não pode entregar o que o Baldé entrega. Então o Baldé ajuda tanto defensivamente, melhora o time no ataque, melhora até o Rafinha. Então é perfeito que o Baldé esteja. Boa notícia aí. Mas a má notícia é que o Koundé não estará. E o Koundé não estará no jogo do Inter terça e no jogo do El Clássico no dia 11. Tá? Então o Barça perde o Koundé para essas duas grandes datas. Ver quem o Hansi Flick vai querer colocar ele naquela posição, se ele vai querer colocar o Eric Garcia ou se ele vai querer colocar o Inigo Martínez naquela posição ali e deixar o Araújo e o Cubarsí como zagueiros, ver como que ele vai fazer. Cara, eu acho que a opção do Inigo Martínez é interessante, tá? Porque o Inigo Martínez tem experiência, é um bom zagueiro, mas é bom lembrar, o Eric Garcia tá virando um coringa, e o Hansi Flick tá sabendo usar ele do jeito certo, coloca ele em qualquer posição que ele vai. Então, infelizmente, o Koundé é desfalque. Há uma dúvida ainda sobre o Leva. Eu não duvido que para o Clássico ele já poderia estar pronto, mas para terça ainda há uma grande dúvida sobre Lewandowski, o que é um problema, porque o Ferran Torres ele poderia entrar no segundo tempo. E entrando no segundo tempo é uma boa opção. Agora, um Ferran Torres para 90 minutos, não sei, né, até que ponto que ele pode também ser letal na terça, mas ter um Lewandowski na terça seria crucial. E aí tu tem um Ferran no banco. Mas há uma grande dúvida se o Lewandowski poderá jogar na terça. Lewandowski é mais difícil. Então fica esse ponto de interrogação que talvez amanhã, depois de amanhã, vamos ter mais respostas. Mas há uma grande dúvida se o Leva pode jogar. A expectativa é que o Baldé possa jogar na terça. Koundé, infelizmente, não. Koundé então tá fora, tanto de terça quanto do El Clássico. Jogo de amanhã, Barcelona e Real Valladolid. Reservão. Vamos com os reservas. Acho que se o Hansi Flick quiser deixar 1 ou 2 ali, caso dê alguma complicação, mas esperamos que não, esperamos que... não vai ser um jogo bonito, não vai ser o melhor jogo da Era Flick, goleada de 1-0, mas é isso. Pra ficar mais perto, quem sabe tentar confirmar o título de La Liga no Dia das Mães, no Dia do Clássico, ou até ali o dia 15 contra o Espanhol. Inclusive o último título de La Liga do Barça foi contra o Espanhol, que o Barça confirmou o título. Então, poder, né, não perder, né, por favor, não vamos dar a chance do Real Madrid chegar vivo no El Clássico, ou podendo passar o Barça no El Clássico. Mas, querendo ou não, cara, terça é semifinal de Champions. Terça é jogão decisivo, entendeu? Então, tem que ir com reserva. Não tem muito o que fazer, ainda mais que é um time que tem muitas lesões e coisa assim. Tá bom? Tamo junto. Valeu.